Ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Ai. Mario.exe de Cool Rash. Um dos jogos .exe mais clássicos e o mais diferenciado. Tanto que surgiu numa época que tinha várias cópias toscas de Sonic.exe, que basicamente a maioria desses jogos era um Ctrl+C e Ctrl+V um atrás do outro, um mais horroroso que o outro. Porém, Mario.exe Cool Rash foi o mais diferenciado, já que naquela época ele foi o único jogo que conseguiu de fato dar medo. Pois aí é que eu te pergunto, como seria uma reimaginação do Mario.exe Cool Rash? E é isso que vamos falar neste exato momento. E nesse vídeo nós vamos falar de Executable M, a reimaginação de Mario.exe de Cool Rash. Executable M, ou mais conhecido como Allfather, foi criado pelo usuário Inferno Plumber 64, que para quem não sabe é o cara que criou o mod Mario Monday's Night Massacre e também do jogo Mario.exe Reimagined, ou traduzido para o português Mario.exe Reimaginado. Pois então, a diferença entre Executable M e Cool Rash Mario.exe. Então, por mais que os dois sejam bem parecidos pelas suas paletas de cores e pelas suas aparências, eles são Marios diferentes, tá bom? Um sendo um demônio que possui o encanador bigodudo para causar o caos na Terra e no primeiro Super Mario Bros, e o outro sendo uma entidade na forma do encanador bigodudo. Até porque Mario.exe Cool Rash ele nunca sequer teve uma história, nunca sequer teve uma lore, até porque o seu criador de mesmo nome nunca sequer explicou muito bem a lore dele. Ou seja, não sabemos como um demônio conseguiu possuir um Mario. Já Executable M, ele tem sim uma lore, já que o próprio Inferno Plumber disse que ele foi baseado no próprio Cool Rash Mario.exe. Então, podemos considerar ele como o Mario.exe Cool Rash com uma história melhorada. E inclusive já peço, não confundem esses dois, já que eles são Marios diferentes. Agora vamos falar sobre a sua aparência. Ele tem a aparência do Mario do primeiro jogo, com um macacão vermelho, camisa marrom, luvas amarelas, sapatos marrom cheios de sangue, pele laranja, tem dentes vermelhos pontudos e extremamente afiados, um sorriso maquiavélico, olhos negros e com pupilas vermelhas e seu chapéu todo desgastado. E a letra M do icônico chapéu do encanador bigodudo quase torto e quase saindo para fora de seu chapéu. E ele também é gordo que nem o Mario que nós conhecemos. E até mesmo pode segurar armas, como por exemplo uma tocha. E só de ver esse sprite lembra uma certa pessoinha. Bom, chega de enrolar e agora vamos para a história de Executable M. Em um abismo atemporal antes do início da própria existência, uma entidade malévola de malevolência primordial estava adormecida. Permaneceu em um void insondável, a própria epítome do void cósmico, onde nem o tempo havia respirado pela primeira vez, precedendo até mesmo o void, na era em que o esquecimento supremo reinava, até emergir Allfather, o progenitor de toda a criação, emergindo como a personificação da mais pura absoluta Gênesis.
Profundamente dentro de sua própria essência, o ato inicial de criação do Allfather deu origem a um mundo que todos nós chamamos de Minus World, o mundo extremamente bugado do primeiro jogo de Super Mario Bros. E aquele reino se tornou a sua moradia sagrada. Dentro dos limites daquele reino recém-descoberto, entidades inimagináveis semelhantes a monstruosidades grotescas pelos nossos padrões fracos prosperaram. No entanto, para Allfather, esses seres representavam o auge de sua habilidade divina, o auge de seu poder criativo. Dotada da autoridade suprema para moldar a própria escuridão, antes de possuir um nome, é lógico perceber esta entidade não apenas como Allfather, mas como a malevolência, o próprio mal. À medida que eras passaram ocultando o período misterioso entre então e agora, o destino de Allfather permanece envolto em enigmas, perdido nos anais da história cósmica. O que agora estava nas profundezas da Minus World era o núcleo, e Allfather estava agora adormecido, mantido selado dentro do seu próprio ser, livre para fazer o que quiser, mas em seu próprio reino confinado, onde nem mesmo ele poderia liberar a destruição no lar que uma vez construiu. Incapaz de realmente afetar o mundo ao seu redor, mesmo com esse poder ilimitado a qual Allfather não estava acostumado, ele possuía a capacidade de observar o universo conforme seu capricho. Durante esse tempo, Mario conseguiu chamar a sua atenção. À medida que a entidade estelar demente testemunhava as aventuras do encanador bigodudo, um ódio profundo cresceu dentro dele. Mario, com seu heroísmo, bravura e vontade inabalável de enfrentar qualquer mal, representou a antítese do Allfather. O Allfather se via como o Yin, contrastando com o Yang de Mario. O grande ser antigo ficou furioso de raiva com o mundo e com a existência de Mario, parecendo o que era sua preciosa Minus World, mas despojado de cada toque da influência maliciosa de Allfather. Durante esta visualização constante do universo do Mario, a grande e velha entidade ganhou uma compreensão íntima dos relacionamentos e conexões do Mario. Esse conhecimento despertou um profundo fascínio em Luigi, o anticristo, o arauto da zona negativa. O jogador 2 que tenta seguir os passos de Mario, mas é covarde demais para ser tão corajoso como seu irmão vermelho, que ele via como a vítima ideal, completando a sua tão e conhecida forma, que é Executable M. Com a aparência do Mario de uma maneira bem distorcida, semelhante ao vínculo profundo entre Mario e Luigi. Ele adorava Luigi, seus gritos de pânico, seu terror, seu medo. Tudo o que Luigi representava era perfeito para Executable M. Ele sentiu que Luigi o curou. Este mundo e os espécimes que vagavam por esse plano precisavam de algo melhor. Pelo menos para Allfather, afinal, ele refletia o que era semelhante à Minus World. Simplesmente faltavam seus toques especiais, seu artesanato divino que ele moldou com cuidado. Com esta obsessão crescente pelo mundo de Mario e Luigi, tudo o que ele precisava era de um novo ponto de vista, uma reimaginação. Neste insondável período de tempo, o Allfather, ou melhor, Executable M, permaneceu à espera. Com suas mãos mecânicas, ele tinha plena consciência de que conhecia seu lugar no mundo, sendo assim o governante de tudo. Mesmo com suas habilidades limitadas, a antiga entidade estelar deixou lembretes, fragmentos de sua existência, provas de que ainda permaneceu.
cada semelhança com ele espreitava e residia no mundo de Mario, sem que ninguém pensasse duas vezes. Olha ao longo da história, cada fragmento choraria visualmente. Como você pode sentir minha falta? All-Father foi coletado. Ele sabia que conseguiria o que queria. Tudo o que lhe custava é um pouco de paciência. A influência da entidade cósmica se estendeu quando chegou o momento certo. As estrelas se alinhando e os fios puxados, eventualmente convergindo com o momento em que Mario, em uma reviravolta do destino, se viu preso no centro da Minus World. E esta conjuntura significativa marcou a intersecção da malevolência primordial e das consequências tangíveis vividas pelo icônico encanador. E dentro de suas garras, a entidade criou um clone de Mario e tomou posse do seu receptáculo, permitindo-lhe escapar dos confins da Minus World e causar estragos no reino dos cogumelos e ir além. E enquanto isso, Mario foi deixado definhar nos reinos desolados da Minus World. E esta divindade desconhecida, autoproclamada como o verdadeiro Mario, agora livre, embarcou no seu único objetivo: reescrever a história de Mario, querendo recriar e fazer novas aventuras com a mesma emoção, riso, relacionamento e alegria, mas dentro dos olhos da visão de mundo de All-Father, ou Executable M. Sobre suas habilidades, elas são ilimitadas, ao ponto do próprio Executable M não conhecer elas direito, e muito menos os seus limites. Já suas fraquezas, embora não haja uma fraqueza física conhecida para combater Executable M, o mundo de Mario e Luigi são bem respeitados pelo próprio, se ele realmente não tivesse mais nada a perder. Não se saberia que tipo de horrores ele desencadearia, se fosse não estou tão apegado a estar neste lugar a maior parte do tempo, mas ele está além da força, mas tem fraquezas em seu próprio jogo, já que Executable M é incapaz de retratar perfeitamente coisas que são boas por natureza, como por exemplo, ele mesmo. Ele possui 3 vítimas que são Luigi, Princesa Peach e o Bowser. Tem uma certa amizade com MX e Mr. Virtual e possui uma aliada, que é a Dancel, uma das almas presas lá do Mario PC Port. Tanto que tem até uma comic dele interagindo com a pobre alma presa no mundo de MX na forma da Princesa Peach. Ora, minha cara, não faça perguntas para as quais você não está preparada para lidar com as respostas. A mudança é inevitável. Isto é normal. Seu novo status. Quanto mais você fica de mau humor no passado, mais você mente para si mesmo. Agora, a questão é: você vai ficar aí deitada, se afogando na lama e no alcatrão, até que ele te engula por inteira? Ou você vai se adaptar, suba à superfície em busca de ar, em vez de se afundar em suas ideias teimosamente fixadas? Só então você poderá retomar a normalidade. Abrace isso.
E ele também não está sozinho, já que como ele é chamado de All-Father, ou traduzido para o português, o pai de todos, ele também tem um grupo que se chama All-Fathers, só que com XS do próprio Inferno Plumber, ou Ultra Inferno 64. E é composta com 5 personagens: o próprio Executable M, Inferno Plumber, Daymaker, Minus e XLL. E com esses 5 juntos formam o grupo The All Fathers, que é muito provável que eu possa falar sobre eles muito mais para frente no canal, mas esse vídeo é só para o Executable M. Porém, eu só digo uma coisa: Executable M consegue ser um ser ainda mais perigoso com o seu poder ilimitado. E só iremos saber de algumas coisas sobre ele quando sair Mario.exe Reimagined, que no momento que estou gravando esse vídeo, o próprio Inferno está trabalhando no próprio jogo e no mod Mario Monday's Night Massacre V2, já que Mario.exe Reimagined tem um potencial gigantesco. E eu pretendo trazer esse jogo muito mais para frente no canal para poder jogar e interagir com vocês. E também iremos assistir o pai de todos em ação. Hasta la vista, meus bacanos.